Olá, seja bem-vindo a mais um OAB Entrevista. E neste programa nós vamos falar sobre o papel da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil existe porque sem a advocacia não há justiça. A OAB luta pelas garantias da Constituição Federal, pela liberdade de imprensa, pelas prerrogativas de todos os cidadãos brasileiros. A OAB serve para garantir a manutenção do Estado democrático de direito. Por isso, vou lembrar vocês alguns momentos da história do Brasil em que a OAB esteve presente. Em 1945, a Ordem teve atuação no fim do Estado Novo. Em 1978, a OAB já se posicionava contra a incomunicabilidade de presos políticos. Em 1980, a OAB foi contra o Estatuto dos Estrangeiros, que previa a expulsão de pessoas estrangeiras por questões políticas. Em 1984, a Ordem dos Advogados do Brasil abraçou o movimento pelas diretas já. Em 1987, foi a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que já havia sido solicitada pela OAB desde o início da década de 80. A OAB também foi responsável por entrar com a petição para o impeachment de Fernando Collor na década de 90. Em 2005, a OAB acirrou sua luta contra o nepotismo, ao lançar uma campanha nacional contra essa prática ilegal. Entrando na história recente, em 2010, a Ordem teve um papel fundamental na lei da ficha limpa. Em 2015, o Conselho Federal da OAB argumentou no Supremo Tribunal Federal contra o investimento empresarial em campanhas, acabando com a prática. Além disso, em novembro do mesmo ano, o STF acatou o pedido da OAB para coibir doações ocultas para campanhas políticas. 2 vitórias para a democracia. Em 2016, a OAB solicitou o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados diante das inúmeras acusações contra o parlamentar e, além disso, protocolou o pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Esses são exemplos de várias ações e conquistas da Ordem dos Advogados do Brasil, a favor do Brasil e dos brasileiros. E mesmo com tanta história, ainda é preciso falar para o que serve a OAB? E para respondermos esta pergunta tão fácil, mas que ainda insiste em ser feita, convidamos um grande jurista. Estamos ao lado do Dr. Miguel Reale Júnior, ele que é advogado, ex-membro do Conselho Federal da Ordem, ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, professor da USP, membro da Academia Paulista de Letras e também ex-ministro da Justiça. Muito obrigada por participar conosco. Prazer é meu, Natália. Muito bem. Doutor Miguel, começo então com a pergunta: para o que serve a OAB? A Ordem dos Advogados do Brasil, constituída em 1933, sucedeu o Instituto dos Advogados, que vem do século XIX. Seja o Instituto, seja a Ordem dos Advogados, sempre foram instituições que lutaram pela liberdade, lutaram pela igualdade, lutaram pelos direitos individuais. Foi no Instituto dos Advogados, através do seu primeiro presidente, Montezuma, e por Perdigão Malheiros, seu segundo presidente, que se fez todo um trabalho imenso em favor da liberdade dos escravos, dada a circunstância de que muitos deles tinham entrado no Brasil depois de 1821, quando se estabelecia num tratado com a Inglaterra que todos aqueles que tivessem entrado no Brasil após essa data não poderiam ser escravos, todos os negros trazidos da África. Muitas ações de liberdade foram empreendidas por advogados voluntários, graciosamente, em favor dos escravos, que eram maltratados pelos seus donos, que eram desrespeitados na sua dignidade. E dali em diante, a Ordem dos Advogados sempre foi um bastião de defesa dos direitos individuais, da liberdade, dos direitos do cidadão. Rui Barbosa é a grande figura que exemplifica esta figura do advogado como um batalhador em prol dos direitos individuais. Rui Barbosa impetrou um habeas corpus contra a ditadura de Floriano Peixoto, segundo presidente da República, em favor de José do Patrocínio, de Olavo Bilac, que se opunham ao militarismo que se instalava com Floriano Peixoto. A Ordem dos Advogados do Brasil
depois de constituída em 1933, veio a ser um bastião de defesa das liberdades, liberdade essa que se tornou tão necessária na época da ditadura militar, após o golpe de 1964. É lógico que a ordem incomodava muito os militares, requerendo o retorno do Estado de Direito, da elaboração de uma Constituição por via de uma Assembleia Nacional Constituinte, contra a censura, né, contra as prisões arbitrárias e as torturas que eram infligidas nos porões da ditadura. A volta da democracia foi a grande batalha empreendida por José Ribeiro de Castro, pelos presidentes da Ordem dos Advogados que se seguiram, e por Raimundo Fauro, por Mário Sérgio Duarte Garcia, tantos que lutaram e trabalharam pelo retorno da liberdade das eleições diretas. E a Ordem dos Advogados contribuiu em muito com a Constituinte, apresentando várias importantes sugestões. Depois a Ordem foi a promotora, eu escrevi esse texto que foi apresentado pelo presidente Marcelo Lavagné, do impeachment do presidente Collor. Não é? Então, a Ordem dos Advogados tem uma luta muito grande em favor da igualdade, em favor do respeito aos direitos das minorias, do direito das mulheres, dos direitos do LGBT, tudo. Ou seja, a Ordem dos Advogados é, sem dúvida nenhuma, um grande instrumento em prol da igualdade. E por isso é que serve a Ordem dos Advogados. Serve para enfrentar o arbítrio, serve para enfrentar aqueles que abusam efetivamente do poder, que não sabem usar o poder que lhes foi outorgado pela população num processo eleitoral. A Ordem dos Advogados visa também que haja uma correção e uma moralidade. A Ordem dos Advogados e quer a apuração dos desvios de conduta de quaisquer daqueles que, no exercício de cargos públicos, façam da corrupção o seu modo de governar. Ou seja, a Ordem dos Advogados é para isso que existe a Ordem dos Advogados, para a garantia do cidadão, para a garantia das minorias, para a garantia de que os menos favorecidos, os mais pobres, os menos protegidos tenham proteção, tenham como enfrentar o poder que facilmente transborda para um exercício abusivo. E, doutor Miguel Reale, eu comecei este programa listando algumas conquistas, algumas batalhas que a Ordem dos Advogados do Brasil travou ao longo dos anos. Comecei aí em 1945, mas desde antes a Ordem vem lutando pelo brasileiro e pela brasileira? Sim, os advogados, de forma pro bono, sempre se puseram em defesa dos menos favorecidos. Né? Essa é uma característica. Por isso a Ordem dos Advogados se destaca das demais instituições representativas de profissões, porque ela tem um papel institucional. Ela tem um papel reconhecido pela Constituição de ser a promotora de ações de inconstitucionalidade. Ela é também uma guardiã da Constituição. A Ordem dos Advogados, através dos poderes que lhe foram outorgados pela Constituição e pela legislação, ela tem um papel de ser a guardiã dos direitos individuais. Portanto, a Ordem tem um compromisso social, seja através da promoção de defesa dos menos favorecidos. A Ordem dos Advogados em São Paulo, por exemplo, tem um convênio com a Defensoria Pública, por via do qual os advogados prestam assistência judiciária, prestam serviços de defesa dos menos favorecidos, seja em processos criminais, seja em processos de ordem de direito de família ou mesmo de direito obrigacional. E a Ordem dos Advogados favorece, portanto, que exista a defesa. A defesa contrabalança, a defesa dá a possibilidade de que haja um julgamento imparcial,
porque sem a defesa haverá sempre o abuso por parte daquele que é o acusador ou que é o credor, não é? Daquele que é o mais forte. E é necessário, portanto, que exista a contraposição, para que através da contraposição, do contraditório, da ampla defesa, exista uma solução justa, para que o juiz tenha a visão técnica apresentada por um advogado das razões legitimadoras da posição daquele que é o mais fraco. E isto a Ordem dos Advogados viabiliza por via da assistência judiciária. Ou seja, a Ordem dos Advogados tem um papel fundamental de paz social, de harmonia, né? E quem pergunta para que serve essa OAB, ainda mais com essa que é depreciativo, não tem noção, nenhuma noção do que seja democracia. E o senhor acredita que podemos falar que, antes até do Estado Democrático de Direito, a Ordem dos Advogados do Brasil já caminhava nessa direção, rumo à democracia? Sim, foi a Ordem dos Advogados, foi a instituição que mais se destacou na luta pelo retorno da Constituição, da Constituinte, das eleições diretas, né? Por quê? Porque o advogado vive a liberdade. A advocacia não existe a não ser num ambiente de liberdade. Quando não existe liberdade, existe coação, existe limitação, existem prisões indevidas, o advogado não tem a possibilidade de desenvolver o seu trabalho. O seu trabalho se dá mais plenamente no ambiente de liberdade. Quando não existe essa liberdade, o trabalho do advogado é sobremaneira árduo. Eu acompanhei o que foi o trabalho dos advogados na defesa de presos políticos, na denúncia da tortura, na denúncia das arbitrariedades praticadas nos porões da ditadura, não é? Advogados de grande relevo que se expunham, inclusive, com coragem moral, se expunham, inclusive, fisicamente, na defesa dos presos políticos, muitas dessas pessoas sem nenhum efetivo envolvimento, mas que foram torturadas, que tiveram as suas casas invadidas, os seus familiares ameaçados, né? Portanto, os advogados têm a necessidade da liberdade para viver plenamente o exercício da sua profissão. Quando ela não existe, o advogado, como tem a necessidade urgente da liberdade, ele clama com mais força, com mais conhecimento de causa em favor da liberdade. E foi isso que os advogados fizeram, especialmente durante a ditadura militar, né? Os advogados foram sempre presentes. Eu quero lembrar aqui tantas conferências nacionais da Ordem dos Advogados, em 1972, creio que a Conferência Nacional da Ordem aqui em São Paulo, lutando contra a pretensão que o governo militar tinha de submeter a ordem ao Ministério do Trabalho, identificar a ordem como uma profissão a ser controlada pelo Estado, quando ela só pode viger, ela só pode existir sem qualquer tipo de garrote ou de espada sobre a cabeça por parte do poder público. Ela, às vezes, confronta com o poder público, ela tem a coragem de ir contra o poder público. Como é que ela pode estar submetida ao poder público, que é, aliás, o que o governo Bolsonaro, por via do seu ministro da Economia, pretende com essa emenda constitucional número 108, que é, sem dúvida nenhuma, uma afronta à liberdade e à democracia. E o senhor acredita que podemos falar também que com o surgimento da profissão advogado, advogada, também foi o surgimento da justiça, de uma justiça real no país? Sim, veja, se nós temos a possibilidade hoje de uma conciliação e de desenvolvimento grande de uma justiça, de soluções que estejam decorrentes da mediação ou da conciliação, sempre é possível, sempre é necessária a presença do advogado para alertar sobre os direitos daquele que está sendo objeto de um processo de mediação e de conciliação. Os advogados têm também que se compreender que não deve haver
esse intenso voltar-se para a judicialização. É necessário que o advogado também compreenda e acompanhe, sim, mas que compreenda a importância de um processo de conciliação como meio de solução dos conflitos, não é? E isso tem se desenvolvido muito. Aqui em São Paulo mesmo nós temos inúmeras varas de conciliação, mais de 100 só aqui na capital, para a solução de problemas, até mesmo de problemas de direito de família. Mas o advogado é uma presença importante. Não é à toa que a Constituição diz que o advogado é necessário à realização da justiça, à administração da justiça, porque ele sempre é aquele que deve alertar, mas o advogado tem que ter a coragem de afrontar o poder, de afrontar o juiz, se necessário. Tem casos de conciliação e de transação que os advogados sejam intimidados porque os juízes querem resolver o maior número de casos possíveis em meia hora, sem olhar para as especificidades, sem olhar para as particularidades do caso de A, de B, de C e de D, tratando todos iguais para ter uma solução fácil que sirva para todos. Os advogados têm que se arvorar contra isso. O advogado é incômodo. O advogado é incômodo ao poder. E por isso ele está sendo incômodo ao presidente Bolsonaro, né? Doutor Miguel, vou até pedir para a gente continuar esse papo depois do intervalo. Você que está de casa, não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta. E hoje quem está participando conosco neste OAB Entrevista é o Dr. Miguel Reale Júnior, que tem nos ajudado a relembrar o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi questionado recentemente. Dr. Miguel, nós terminamos o primeiro bloco, falamos um pouquinho sobre o advogado ser incômodo. Esse advogado hoje também tem um papel fundamental na liberdade de imprensa. Sim, lógico. O advogado deve ser um batalhador pela liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa significa a subsistência da democracia. Onde não há liberdade de imprensa, onde a imprensa não está livre para denunciar, para suscitar, para provocar, não existe a possibilidade efetiva da democracia. E a Ordem dos Advogados tem como seu dever estatutário a defesa da ordem democrática, a defesa da democracia, a defesa da Constituição. E, consequentemente, a defesa da liberdade de imprensa. A defesa da liberdade de imprensa, que é uma condição necessária, absolutamente necessária, sem a qual não existe democracia, é uma condição sine qua non. Onde não existe liberdade de imprensa, não existe democracia, né? Portanto, o advogado tem esse papel. A Ordem dos Advogados, as instituições da advocacia, os institutos dos advogados, a Associação dos Advogados, como a Associação dos Advogados de São Paulo, tem esse poder e esse dever, né? Em suma, a ordem serve para isso, a ordem serve para também estabelecer limites ao arbítrio, né? E por isso, muitas vezes, ela é incômoda ao dono do poder. E hoje uma batalha que também é travada pela Ordem dos Advogados do Brasil é uma busca constante por uma maior segurança jurídica, porque é um ponto extremamente questionado no país. Sim, porque é necessário que exista firmeza também nas decisões judiciais, que se limite também um pouco o ativismo judicial para que haja segurança, para que exista certeza de que aquele é o caminho que vai ser seguido pelo direito e que não haverá surpresas com mudanças que vão sendo apresentadas a cada passo sobre as mesmas questões, decisões diversas, né, da nossa Suprema Corte. Eu não estou dizendo que as decisões não possam ser diversas, tanto que elas são diversas que existe o STJ para tentar unificar as decisões e fazer, portanto, dar uma segurança através de uma unidade de orientação, através do Superior Tribunal de Justiça. Mas o que não pode, a Suprema Corte está a surpreender também o administrado com decisões díspares. É necessário, portanto,
que o Supremo Tribunal Federal se conscientize desse seu também papel importante, de ser um papel de garantidor da segurança jurídica no país. Ou seja, em suma, nós estamos passando por um momento de crise na nossa democracia, porque, de um lado, os partidos políticos estão vitimados pela marca, pela mancha da corrupção, né? Nós estamos num momento em que se busca fragilizar também as instituições da sociedade civil. Como dizíamos, antes conversávamos sobre a crise da democracia representativa, através da fragilização dos partidos políticos, da pouca participação do eleitorado no processo de escolha, um processo do qual o eleitorado participa apenas no dia que vai votar e perde o contato, ainda mais desse presidencialismo de coalizão. Há uma perda de contato entre o eleitor e o seu representante na Câmara dos Deputados ou no Senado. Há uma perda de contato entre a sociedade e o presidente, a sociedade e o poder. Existe, por outro lado, uma tentativa de unanimidade cinzenta de opiniões através das imposições de ideias curtas que caibam nos 140 toques do Twitter, ou seja, através das redes sociais, o que se tenta fazer é forçar a aceitação de ideias fáceis e emocionais. A emoção toma lugar da reflexão e se raciocina por tiras, e a cada minuto é uma tira nova, e é um presidente da República que é uma ligação direta com a população, sem os órgãos de intermediação, que são os partidos políticos, que é o próprio Congresso, que são os representantes da população no Legislativo. Ele quer uma ligação direta com a população por via das redes sociais. É mais um baque na democracia representativa, e é por isso que é fundamental que se valorize a democracia chamada democracia participativa, ou seja, a participação de órgãos intermediários da sociedade civil organizada, nos centros de decisão, no processo decisório. Essa aproximação da administração com a sociedade se fazia por via de conselhos. O presidente elimina com todos os conselhos. Ele, ao mesmo tempo, eu fui presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, tinha lá, na minha época de 1978, presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, a participação de médicos ilustres, que nos ajudaram terrivelmente a conseguir, inclusive, que fôssemos reconhecidos pela Organização das Nações Unidas e recebêssemos projetos e financiamento para a realização de projetos da ONU. Mas o presidente acaba de baixar um decreto eliminando a participação dos médicos do Conselho Antidrogas, ou do Conselho de Drogas, da CONAD. Ao mesmo tempo, o presidente, por via do seu ministro da Economia, propõe uma emenda constitucional, que acaba com os conselhos. Diz que para o exercício de qualquer profissão, não é necessária inscrição em qualquer órgão de classe e nem podem ser estabelecidas exigências para o exercício profissional. Na verdade, isso é feito contra a ordem dos advogados. É feito contra todas as instituições, mas principalmente contra a ordem dos advogados. Até porque se diz que os conselhos, apesar de serem pessoas de direito privado, né, instituídas por lei, é uma coisa meio absurda, tecnicamente, mas pessoas de direito privado que estão submetidos ao poder público, que são órgãos de colaboração com o poder público. Ora, a ordem dos advogados não é órgão de colaboração com o poder público, muitas vezes é um órgão de contestação do poder público. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. E ainda mais estabelecendo que as instituições que existirem, os conselhos que existirem e que poderão ser criados livremente, são órgãos de apoio do poder público. E não pode haver nenhum obstáculo. O que é não querer haver nenhum obstáculo? É eliminar o exame de ordem. O exame de ordem é a garantia de que os advogados têm um nível intelectual e moral
que dão representatividade e fidedignidade à Ordem dos Advogados para que ela seja a instituição que ela é, de representação e de defesa das instituições. É um momento muito grave, muito sério que nós estamos vivendo. Temos que tomar uma posição de defesa rigorosa para que a Ordem dos Advogados seja a Ordem dos Advogados e não essa Ordem dos Advogados. Né? Então, em suma, é necessário coragem. Nós resistimos, eu era secretário da Associação dos Advogados à época, à tentativa de submissão da Ordem ao Ministério do Trabalho. E nós temos que resistir a essa tentativa de liquidar a Ordem dos Advogados, o exame de ordem, através dessa emenda constitucional, que é uma vergonha. É uma vergonha. E dentro da resposta para o que serve a OAB, a gente também pode falar um pouquinho sobre a defesa das prerrogativas. Sim, e a prerrogativa do advogado não são prerrogativas do advogado, são prerrogativas do cliente do advogado, são prerrogativas para o exercício livre da advocacia, para que o advogado tenha condições efetivas de afrontar a autoridade. Porque o advogado está sempre em frente à autoridade. Ele está sempre em frente ao juiz, ele está em frente ao promotor, está em frente ao delegado de polícia, está em frente ao servidor da autarquia ou do órgão público, requerendo, pedindo, está sempre solicitando. Mas, para que ele solicite, deve ser garantido a ele, ao advogado, as condições de trabalho, de respeito. Não é? Porque se houver afronta a isto, quem é afrontado é aquele cujo direito não está sendo ouvido por via do advogado. O advogado está lutando pelo direito de terceiro e não pelo seu direito. E, portanto, quando se defendem as prerrogativas, se está defendendo o direito dos terceiros, e não que são os clientes do advogado. E, doutor Miguel, queria até te pedir para a gente encerrar esse programa, deixar um recado para quem está assistindo a gente que ainda se questiona para o que serve a OAB. A OAB serve para você. A OAB está a serviço da sociedade. A OAB está a serviço da democracia. A OAB está a serviço, e nesse momento isso é muito importante, a OAB está a serviço da liberdade contra o arbítrio. Muito obrigada, então, por sua participação, viu, doutor? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, Natália. Muito grato. Obrigada. E obrigada a você também que curtiu com a gente todo este programa. Se quiser revê-lo, vá na nossa página no YouTube. E se quiser sugerir um tema para o próximo OAB Entrevista, é pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Tchau, tchau e até o próximo programa. Thank you.